Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, sou professora de História e hoje, junto com o concurso 0800 e a Jornada da Aprovação, nós iniciamos o nosso curso de História voltado para o Enem e para os principais vestibulares brasileiros. Tudo bem? Vamos lá? Para a gente ter um melhor rendimento do curso, nós vamos dividi-los em dois módulos diferentes. O primeiro, a gente vai falar sobre História do Brasil e no segundo, a gente vai falar sobre História Geral. Tudo bem? Vamos lá? O pontapé inicial começa com Brasil Colônia. Vamos para a nossa aula de hoje? Vou pegar o nosso material. Aqui está nosso materialzinho, vamos lá. Apresentação da nossa disciplina. Essa é a minha apresentação, essa da foto sou eu. Mas vamos ao que interessa, que é falar do Brasil Colônia. Então, o período colonial brasileiro ele se estende de 1530 a 1822, que é quando o Brasil conquista sua independência, né? Mas vocês devem estar lembrados das aulas de história de vocês que os portugueses chegam no Brasil em 1500, né? Ai, risquei pra caramba aqui, mas não tem problema. 1500, né? Vocês devem estar se perguntando, então, professor, o que acontece de 1500 até 1530? Bom, esse período a gente chama de período pré-colonial. O que quer dizer isso? Quer dizer que os portugueses já estavam em terras brasileiras, mas não de forma muito expressiva. Já havia contato com os indígenas, né, os primeiros habitantes brasileiros, uma relação estabelecida entre eles, que nem sempre era pacífica, mas existia essa relação. E aí, mas a ocupação massiva do território, ela não existia ainda. Mas a gente já podia caracterizar o Brasil como uma colônia de exploração. O que é uma colônia de exploração? É um território que tem como objetivo gerar riquezas para a metrópole, certo? E no caso brasileiro, a metrópole era Portugal. Tudo bem? Então, nesse período, a gente tem a exploração do pau-brasil, que é a primeira atividade econômica exercida no território, né? E que vai marcar ali a colonização, mas é uma atividade que vai ter um curto tempo de duração. Mas vamos lá falar especificamente um pouco mais sobre o ciclo do pau-brasil. Então vamos lá. A gente sabe que foi a primeira atividade comercial realizada ali na colônia. Se tratava da exploração da madeira, né, dessa árvore do pau-brasil, que inclusive vai inspirar o nome Brasil também. Essa árvore, ela tinha uma seiva vermelha, né, que era muito valiosa para atingir tecidos na época. E a madeira, até hoje, é bem valiosa, utilizada inclusive para fazer violinos, instrumentos de música, até hoje. Essas árvores, elas eram coletadas pelos indígenas a partir da prática do escambo com os portugueses. O que é escambo? Escambo é troca. Então, o que consistia essa relação? Os indígenas, eles levavam o pau-brasil até os portugueses, e os portugueses retribuíam o pau-brasil com ferramentas, utensílios, armamentos para os indígenas, né? Então, o escambo era essa troca. Tudo bem? Sim? Essa atividade ela não era desenvolvida exclusivamente pelos portugueses, né? A gente tinha franceses e outros europeus que também exerciam essa atividade. Mas o território já era de domínio português, mesmo que essa ocupação não fosse tão massiva. A ocupação do território ela só vai começar de fato, assim, com uma tentativa portuguesa, ali em 1532, com a fundação da Vila de São Vicente, no litoral paulista, certo? Mas, assim, a tentativa efetiva da coroa de ocupar as terras acontece em 1534, com as doações de terra das chamadas capitanias hereditárias. Vamos lá. O que eram as capitanias hereditárias? O rei de Portugal dividiu o país em 14 faixas de terra e deu essas faixas de terra para os nobres de sua confiança. A ideia era que esses nobres pudessem vir para o Brasil, né, mandassem seus representantes para o Brasil e ocupar essas terras. Era uma tentativa de enfrentar as invasões que o território sofria constantemente, certo? Essa divisão das capitanias hereditárias, elas não deram muito certo. A gente teve duas capitanias efetivamente funcionando, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, mas não foi uma distribuição de terras que deu muito certo, tudo bem? É, Ali já em 1520, a gente já tinha uma decaída do número de árvores encontradas de pau-brasil.
Então, a coroa portuguesa precisava voltar seus olhos para outra atividade econômica. E aí, a produção escolhida da vez foi a produção de açúcar, né? E a instauração de engenhos de açúcar no Brasil. E aí, essas capitanias eram até para isso, né? Para a gente poder ter plantações e engenhos. E a gente começa aí, então, um novo ciclo econômico no colonial, que é a produção de açúcar. Vamos lá para ele. Esse, inclusive, vai ser o mais importante dos ciclos. Ele vai ser essencial para consolidar a colonização brasileira. Então, vamos lá. Depois das capitanias hereditárias serem dadas aos senhores, né, eram instalados os chamados engenhos de açúcar para que depois de uma vez plantadas, essa cana virasse açúcar de fato, certo? Foi o maior ciclo do período colonial, e ele também marca a chegada ali da mão de obra escravizada africana. Até então, a mão de obra utilizada no Brasil colônia era a mão de obra indígena, ora pelo escambo, mas com o início ali da cana-de-açúcar, a mão de obra indígena foi escravizada. E aí você tem um problema porque os indígenas eram súditos da coroa, então não poderiam ser escravizados, né, chamados súditos da coroa. E também tinha uma intensiva intenção de catequização desses indígenas. E uma vez catequizados, eles também não poderiam ser escravizados. Então, Portugal se volta ao continente africano, com que ele já tinha relações comerciais, para importar essa mão de obra escravizada negra. Tudo bem? Isso quer dizer, então, que a escravidão indígena simplesmente acabou? Não. Elas aconteciam concomitantemente. Mas aí agora a gente tem o avanço da escravidão africana com mais intensidade. Tudo bem? Certo? A dinâmica social ali desse período ela é baseada no engenho do açúcar, certo? Com a figura de poder sendo o senhor de engenho. Vamos lá? Vamos mudar para a gente entender um pouco mais sobre essa sociedade? A sociedade nesse período é formada por três grupos. O branco europeu, o indígena, né, nativo brasileiro, e o africano negro, ali na condição de escravizado. Esse poder, como a gente já mencionou, ele se centrava na figura do senhor de engenho, né? E ali, por volta de 1548, a coroa portuguesa ela instaura no Brasil o chamado governo geral, que era uma tentativa de organizar o território, regulamentar os engenhos, fiscalizar os impostos, controlar os ataques, né, impedir os ataques à terra. E aí esse governo geral ele centralizava esse poder que estava descentralizado na figura dos senhores de engenho, certo? Deu para entender? Sim? A dinâmica social ela se baseava ali naquela ideia de hierarquização. Olha, quase que não sai. De hierarquização do poder, certo? Onde a gente tem o senhor como centro do poder, e os escravizados organizados à sua volta, né? Aqueles escravizados que estavam dentro da casa do senhor e aqueles que estavam nas plantações. Aí aqui a gente tem uma imagem que ilustra bem isso, né? O senhor e a senhora de engenho, as crianças que já nasciam na condição de escravizadas, os escravizados de dentro de casa e aqui um pouco mais afastado, aqueles que teriam um status menor ali dentro da sociedade. Certo? Tudo bem? Deu para entender? A gente viu que um dos objetivos do governo geral era impedir as invasões, né? Controlar os ataques, proteger dos ataques. E aí, por quê? Porque esse período colonial ele é marcado por diversas tentativas de ataque de outras nações. Mas uma delas foi a mais significativa, que foi a invasão holandesa ali na capitania de Pernambuco, que durou de 1636 a 1654. Essa invasão, eles ocuparam território, construíram pontes, construíram palácios. A gente pode ver ali até hoje os resquícios, né, dessa ocupação no território, certo? Por que a Holanda invade o Brasil? Porque a Holanda ela tinha uma relação comercial com Portugal. Portugal quebra esse pacto. Então, eles invadem as terras brasileiras para reivindicar essa comercialização do açúcar brasileiro. Tudo bem? A combinação dessas muitas invasões e
o aumento da concorrência na produção de açúcar, né, e a desvalorização do produto fez com que a coroa portuguesa começasse a procurar outra alternativa econômica em solo brasileiro, né, que fosse tão lucrativo quanto. E aí, comuna que em Minas Gerais, né, no território que a gente conhece como Minas Gerais, é descoberto ouro e pedras preciosas. E aí a gente tem uma mudança econômica novamente. Se durante o ciclo da cana-de-açúcar o poder estava muito centralizado ali no Nordeste brasileiro, né? Sendo Salvador a capital ali, a capitania de Pernambuco com destaque na produção de açúcar. Agora, com Minas Gerais produzindo pedras preciosas e ouro, a gente tem uma mudança do eixo de poder que volta para o Sudeste, né? Certo? Tudo bem? Até aqui? Deu para entender? E aí a gente começa com essa mudança do eixo de poder, né? Falar um pouco mais sobre o ciclo do ouro, que é o último ciclo econômico do período colonial. Esse também é um ciclo importante, né, nesse período, porque ele vai marcar uma intensa urbanização do território brasileiro. E além dessa urbanização, o surgimento da pecuária, da agricultura, para alimentar o mercado interno. Tudo bem? Então vamos lá. Quando se descobre ouro e pedras preciosas ali em Minas Gerais, a gente começa a instalação de garimpos. E quem vai trabalhar nesse garimpo? Os escravizados africanos. Tudo bem? E aí a gente começa a interiorizar o território brasileiro, que é levar para o interior, né? Para procurar esses metais preciosos. E aí a gente começa a ocupação de territórios como o Mato Grosso e o Goiás. Tudo bem? Que eram ricos ali também em pedras preciosas. E a gente vai fazendo com que nesses locais surjam povoamentos, que depois vão se tornar cidades. Com a população mais urbana, a gente também tem um aumento populacional, né? Então, a população cresce, a gente tem o surgimento de novos centros urbanos, e aí a coroa portuguesa, preocupada com essa nova dinâmica, vai aumentar o controle sobre o território brasileiro, de forma que agora o Brasil só pode negociar ouro com Portugal, não pode vender para outros países. Além disso, Portugal vai começar a taxar cada vez mais o ouro brasileiro, certo? Então, todo esse ouro produzido aqui acaba vindo para a Europa, com muito controle de Portugal. Esse controle rígido de Portugal vai fazendo com que as elites brasileiras vão ficando insatisfeitas, porque se antes eles podiam negociar, né, e procurar o negócio mais lucrativo, agora eles só podem negociar diretamente com a coroa portuguesa, né, diminuindo ali os seus lucros e ainda tendo que lidar com os impostos. E aí é nesse momento que a gente começa uma intensa levada de revoltas coloniais, que tinham como objetivo fazer com que as elites pudessem negociar ouro com outros países e que o Brasil ficasse livre de Portugal, independente de uma vez por todas, né? Então, a gente tem essa combinação de fatores que vai fazendo com que a dinâmica colonial vá se enfraquecendo com o tempo. E aí a gente tem essa combinação maior, assim, mais visual, aqui no nosso próximo slide. A gente tem aqui, vocês lembram deles? Os Inconfidentes Mineiros, que é uma revolta da elite da época. A gente tem aqui os líderes da Conjuração Baiana, outra revolta popular que acontece ali na Bahia. E aqui a gente tem ele também, uma figura emblemática, que é Napoleão Bonaparte. Vamos lá para a gente entender direitinho isso aqui. Se no Brasil a gente tem uma insatisfação das elites e uma insatisfação popular, que marcado principalmente por essas duas revoltas, a gente teve muitas outras, mas essas aqui são as mais significativas, dá para ter uma aula só sobre elas. No cenário internacional, a gente tem o Napoleão Bonaparte, liderando ali as invasões napoleônicas e ameaçando o reino de Portugal. A combinação dos três fatores faz com que o Brasil colonial, né,
se enfraqueça a ponto da gente conseguir a independência de Portugal lá em 1822. Mas isso aí é o quê? Conteúdo para a próxima aula, beleza? E aí, gente, como é que vocês acharam? Deu para entender? Vamos para uma parte bem importante da nossa aula, que é o treino. A gente já viu o conteúdo, agora vamos ver como que isso pode cair na nossa prova. Vamos lá? Vamos treinar? Questão 1. Essa é uma questão do Enem ali, pertinho da gente, 2022. Vamos lá para o texto. Também há muito pau-brasil nessas capitanias, de que mesmo os moradores alcancem grande proveito, o qual o pau se mostra claro ser produzido pela quentura do sol, e criado com a influência dos raios, porque não se acha debaixo da tórrida zona, assim quanto mais perto da linha equinocial, tanto mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa, porque não há na capitania de São Vicente, nem daí para o sul. Então, a gente tem um textinho histórico aqui do Tratado de Terras do Brasil, falando aqui sobre o Brasil, né? Aí vamos ver o que a questão nos pede. O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Então, está falando do texto, ele está falando do período inicial da colonização portuguesa. O que é o período inicial? É lá o ciclo do pau-brasil, beleza? Vamos lá? Alternativa A. A introdução de lavoura de monocultura para efetivar a ocupação do território americano. Vamos lá. Ali no ciclo do pau-brasil, a gente já tem monocultura? Vamos do início? Todo mundo sabe o que é monocultura? Vamos, não tem problema não saber. Então, vamos lá. Monocultura é a cultura de uma coisa só, a plantação de uma coisa só. Então, a gente só planta cana-de-açúcar, só planta café, só planta algodão. Isso é monocultura, certo? Na fase inicial da colonização, a gente está falando de monocultura? Não está falando de monocultura. A gente está falando de extradição, né? De pau-brasil. Então, não pode ser. B. A implementação de feitorias litorâneas para garantir a extradição de recursos naturais. Essa parece ser mais certa, né? Implementação de feitorias litorâneas. Vamos lá. O que são feitorias? Feitorias são construções fortificadas ali no litoral para receber esse pau-brasil até que ele possa ir para Portugal. Então, essa aqui parece um pouco mais certa, né? Mas aí, vamos continuar a nossa leitura aqui. Regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis. Na fase inicial, a gente já tem a regulamentação do direito de posse? Não tem, não é? A gente, inclusive, vê que só ali em 1534 que a gente tem o surgimento das capitanias hereditárias, né? Enquanto isso, não tem direito de posse. Próximo. Substituição da escravidão indígena para apoiar a rede de comércio europeu. E aí? A gente tem essa substituição da escravidão indígena para o comércio europeu, para apoiar, né, o comércio europeu? Não necessariamente, né? A gente viu que as duas acontecem ali quase que simultaneamente, mas com mais intensidade voltada ao continente africano, mas não nesse momento também inicial. Isso um pouco mais para frente. A restrição da atividade missionária para sufocar a penetração dos protestantes, pelo contrário, né? A gente tem a intensiva atividade missionária ali, principalmente na figura da Companhia de Jesus, para catequizar os indígenas. Então, a gente viu também que não dá para ser. Então, qual foi a que chegou mais perto? A B, né? A implementação das feitorias. E aí, vamos lá, vamos conferir nosso gabarito para ver se a gente está certinho? B, sem erro. Vamos lá? Próxima questão. Questão 2 é da FGV de 2015. Essa aqui é um pouquinho mais antiga, mas ainda boa para a gente trabalhar os nossos termos aqui. Vamos lá. Se o interesse da coroa estava centralizado nas atividades mineradoras, ela não poderia negligenciar outras atividades que garantissem a manutenção e a continuidade. É nesse sentido que a agricultura deve ser vista integrando os mecanismos necessários ao processo de colonização desenvolvidos pela própria colônia. Uma vez que voltada para o consumo interno, era um meio de garantir a reprodução da estrutura social,
além de permitir a redução de custos para a manutenção da força de trabalho. E aí, vamos lá? E está falando, então, da atividade mineradora, último ciclo econômico, está falando aqui, então, do surgimento de atividades que apoiavam a atividade mineradora, aqui falando do mercado interno. Vamos ver o que a questão nos pede. Assinale a alternativa que interpreta corretamente o texto. Então, o que quer dizer interpreta corretamente o texto? Que esteja de acordo com o texto. Vamos lá. A. Para o desenvolvimento das atividades de exploração das minas, foi decisiva a permissão dada à metrópole ao desenvolvimento técnico e industrial da região. E aí? A gente pode falar de desenvolvimento técnico da região nesse período? Ainda não. B. Os caminhos entre Minas e Salvador, além de escoar a produção mineradora, permitir a entrada de escravos, ficaram marcados pelo aparecimento de importantes vilas e povoados. A gente viu que a dinâmica mudou um pouco, né? Que a interiorização do país fez com que esses povoados, essas vilas surgissem em regiões como o Goiás e Mato Grosso. Então, não vai ser ali Minas, Salvador. C. A produção agrícola de das minas desenvolveu-se a ponto de se tornar um dos principais itens. Vamos de novo? C. A produção agrícola nas regiões das minas desenvolveu-se a ponto de tornar um dos principais itens da pauta de produtos exportados no período colonial. Vamos lá, que essa daqui, olha, dá uma pegadinha. A produção agrícola se desenvolveu a ponto de se tornar um dos principais itens da pauta de produtos exportados? Não. A gente viu muito pelo contrário que aqui, ó, as atividades eram para valorizar o mercado interno, para proteger o mercado. Proteger não, para criar um mercado interno, que era para dar manutenção à força de trabalho. Então, não vai poder ser essa. Manutenção à força de trabalho. Consumo interno. Nossa, olha como ficou. Vou tomar mais domínio aí dessas ferramentas. Vamos lá. D. Apesar do crescimento da agricultura pecuária, o mercado interno não se desenvolveu no Brasil colonial, cuja sua produção se manteve estritamente voltada ao mercado externo. Outra questãozinha boa para a gente errar. Vamos lá? O mercado interno não se desenvolveu? Se desenvolveu. O parágrafo inteiro é sobre o desenvolvimento do mercado externo. Mas o que esse mercado interno se desenvolve, mas a principal atividade econômica ainda é a mineração, voltada para o mercado externo. Então, está errado essa daqui. Se de A a D está errado, só pode ser a alternativa E, né? Vamos lá? As atividades agrícolas e pecuárias desenvolveram-se de modo integrado ao desenvolvimento da mineração e na urbanização mineradora. E na região, vamos de novo, as atividades agrícolas e pecuárias desenvolveram-se de certo modo integradas ao desenvolvimento da mineração e da urbanização da região mineradora. E aí, tudo certinho, né? Desenvolveu agricultura? Desenvolveu. Desenvolveu pecuária? Desenvolveu. Tudo isso que para alimentar quem trabalhava na mineração. Então, de forma integrada. Beleza? Questão certinha. Vamos lá para o nosso gabarito? Questão é certinho. Terceira e última, Enem 2021, uma questão bem típica de Enem, com 2 textos para serem analisados. O primeiro texto é uma imagem, a gente tem, é normal, viu, gente, no Enem, por exemplo, falar texto de uma imagem, de um gráfico, mas é para a gente entender que isso aqui tem comunicação, beleza? Então vamos lá. No primeiro texto, a gente tem uma imagem aqui de escravizados, né, com baldes na cabeça, carregando alguma coisa. Vamos lá para o segundo, para ver se a gente entende um pouco melhor. Texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias eram geralmente destinadas a um único escravo da família, ou ao menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excrementos e lixos sobre as cabeças pelas ruas do Rio de Janeiro. E tem aqui mais um textinho histórico, um textinho de um artigo. Vamos lá para ver o que a questão nos pede. A ação representada na imagem e descrita nos textos evidenciam a prática do cotidiano da cidade do Brasil do século XVIII e XIX, caracterizada pelo. Então vamos lá. O texto 1 e o texto 2
falam de uma realidade ali dos escravizados do período. O que marca essa característica, que é a questão nos pés. Então, vamos lá. A valorização do trabalho braçal, vamos pensar um pouquinho. Aqui a gente está falando de que um único escravizado fazia toda a atividade e que, inclusive, era aquele de menor status ou valor. Menor status ou valor. A valorização do trabalho? Não há, né? Então não dá para ser. A reinteração das hierarquias sociais. Acho que essa está um pouco melhor, né? A gente está falando de menor status, a gente está vendo aqui, ó, que nós temos pessoas em situações diferentes aqui na pintura, a gente tem alguém que parece que está vigiando, as pessoas aqui carregando, aqui a gente parece uma outra pessoa carregando um cesto, que não parece ser de lixo, outras pessoas aos fundos fazendo outras coisas. Então aqui há uma diferenciação do trabalho, não é? Aqui também a gente tem falando de novo dos status, então também há uma hierarquia, porque tem aquele de menor a aquele de maior. Então, acho que dá para ser a B. Vamos para as próximas? A sacralização de atividades laborais. O que é sacralização? É tornar sagrado, tá? Alguma coisa ligada com religião. A gente não está falando de religião. Laborais vem de trabalho, tá bom? Vamos lá, então. A C não pode ser. D. A superação das exclusões econômicas. Estamos falando de superação de exclusão? Ainda não, né? Muito pelo contrário, o texto evidencia aqui, né, as diferenças econômicas. E, a ressignificação das heranças religiosas. Novamente colocaram religião, mas não tem nada a ver com religião. Então, vimos que de C a E não pode, a A também não pode, então só pode ser a B. Vamos lá? Vamos ver o nosso gabarito? B, aí bonitinho pra gente, tá certinho. E assim a gente vai se caminhando pro fim da nossa aula, gente. Foi rápido, né? Passou voando. Vamos lá? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa para vocês falarem? Vocês podem usar aqui os comentários aqui embaixo para deixar a sua dúvida, que a gente volta para responder. Aqui a gente tem todas as nossas redes sociais, nossos contatos. Entre em contato com a gente, segue, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus colegas, com seus amigos aí. E a gente se vê na nossa próxima aula, tudo bem? Até breve, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.